Universo Mais Festival, o primeiro evento que conspira a favor da mulher madura. Hoje, no nosso segundo dia de festival, o tema é menopausa e temos convidados muito especiais para passar informações valiosíssimas para vocês hoje, tanto para a fase de pré quanto menopausa e pós-menopausa também. E como vocês sabem, o nosso propósito, o propósito do festival é reunir, ouvir e dar palco para as mulheres maduras, mas interagindo com esses profissionais super especializados, totalmente comprometidos com o nosso bem-estar. Então, para abrir o assunto hoje, nós vamos dar um panorama de como estão as mulheres brasileiras em relação à menopausa. A nossa convidada, Leila Rodrigues, vai lançar agora o seu estudo inédito, Os Bastidores da Menopausa. Foram mais de 5 anos de estudo sobre essa mulher do climatério, suas expectativas, suas dores e suas conquistas. Eu estou aqui com a criadora de conteúdo digital Menos Pausa Mais Vida, especialista em menopausa com seu livro Hormônios Me Ouçam, que inclusive, gente, vai ser vendida lá no nosso evento, no dia 12, e ela vai autografar, porque ela vai estar lá com a gente celebrando agora, domingo. Então, agora ela vai lançar oficialmente Os Bastidores da Menopausa. Seja bem-vinda. Obrigada, Leila. Isso, eu que agradeço. Obrigada, Beth. Obrigada, é uma honra estar aqui no Universo Mais Festival e principalmente para poder contar um pouco do que é que acontece, né, com essa mulher da menopausa. E nós sabemos que se você pesquisar menopausa na internet, você vai achar a primeira coisa que você vai ver, um declínio natural dos hormônios. Um declínio natural que não acontece com tanta naturalidade assim. Não acontece com naturalidade, principalmente, primeiro por causa dos sintomas físicos e psíquicos. Segundo, porque a menopausa sempre remeteu à finitude. Então, o saber-se não produtiva, ele já é difícil para a mulher. E terceiro, porque tem toda uma mudança de papéis, né, na sociedade que também influenciam na vida dessa mulher. Então, não é um declínio tão natural assim. A gente sabe que os estudos científicos têm avançado muito no tema menopausa, de 5, 10 anos para cá, muito mais. Mas o que vocês vão ver aqui agora, o que eu tenho a honra de apresentar para vocês, é o resultado de um trabalho voluntário, realizado ao longo de 5 anos, com mulheres do climatério. Foram aproximadamente 650 mulheres que eu conversei pessoalmente ao longo desses anos. Então, eu venho estudando essa mulher ao longo desses anos. E tenho a honra de trazer aqui para vocês, até para que a gente conheça um pouco dos bastidores da menopausa, vamos dizer assim, da verdade não revelada da menopausa. Bom, vamos lá? Por onde a gente começa? Foram, dessas 635, 62% estavam na perimenopausa, ou seja, a mulher procura ajuda antes de passar pela menopausa. E 38% já tinham passado, já estavam na pós-menopausa e me procuraram. Todas essas mulheres eu conversei, eu tive a honra de conversar pessoalmente. O projeto acolheu essas mulheres brasileiras, residentes do Brasil e algumas brasileiras que vivem fora do Brasil, que têm problemas diferentes, que depois, ao longo da nossa conversa, eu vou contar para vocês. Todas elas acolhidas estavam no climatério, isso é importante frisar. Bom, se eu pergunto para essa mulher como você está, a palavra que eu mais ouço, exausta. Eu também ouço sozinha, perdida, enlouquecendo, querendo me encontrar. Essas são as palavras que elas me falam naquele primeiro momento em que eu começo a conversar com ela. Algumas me dizem, eu estou em busca de mim mesma. E ainda tem algumas que não conseguem responder, que olham para mim emocionadas e não conseguem responder. Assim a gente começa a nossa conversa. Como é que você está? E a maioria está exausta. E isso independente da condição financeira, do lugar onde ela vive, da profissão, a grande maioria está
exausta. Essa é a verdade. Bom, vamos lá. Uma grande curiosidade sobre essa mulher da menopausa é quando eu pergunto para ela, em que fase do climatério você está? Muitas não sabem responder. A perimenopausa, menopausa, pós-menopausa, esses nomes são um pouco confusos. Ela só sabe que não está bem. Algumas ainda, eu não sei em que fase eu estou, como é essa divisão. Então, essa divisão de fases, ela não é clara para a mulher, para muitas delas, tá? Mas sempre que elas me procuram, elas estão na perimenopausa. Ok, começamos a conversar. E aí a gente entra em sintomas. Tem uma curiosidade. Quando eu falo climatério, essa também é outra palavra que não é tão conhecida assim. Aqui, hoje na rede social, já se fala muito a palavra climatério, mas ela ainda não é tão clara para muitas dessas mulheres. Então, veja bem, onde a gente ainda tem que adentrar, se a palavra climatério ainda não está tão clara assim para muitas mulheres. Mas vamos prosseguir. Começamos a falar de sintomas. Quando eu pergunto de sintomas, o fogacho é a expressão máxima do climatério. Muitas mulheres só aceitam, só compreendem que estão na menopausa, né, que estão entrando no processo de menopausa, quando ela tem o primeiro fogacho. Depois do fogacho, o segundo sintoma é o cansaço. O cansaço é quase que universal. E seguidos da insônia e das mudanças no corpo, né? Quando eu digo mudanças no corpo, pode ser o ganho de peso, pode ser a flacidez, eu englobei tudo em mudanças do corpo. Mas o fogacho é a expressão máxima, ele é o que representa. Quando ela tem o primeiro fogacho, é quando ela diz, caraca, acho que agora é verdade, agora eu entrei na menopausa mesmo. E sobre o fogacho, a gente tem algumas curiosidades muito interessantes. Tem gente que achou que estava tendo um infarto, tem gente que ligou para a mãe desesperada, tem gente que entrou correndo debaixo d'água, né, do chuveiro, para ver o que estava acontecendo. A surpresa do fogacho talvez seja o mais interessante. Como a gente não foi preparada para esse momento, você recebe o fogacho, o susto é muito grande. E ele é o sintoma que faz com que a mulher tome uma atitude. Essa é uma informação interessante, porque ela começa a não se sentir bem, ela tem cansaço, ela tem insônia, ela tem mudança no corpo, ela sabe que está diferente, mas ela ainda não sabe exatamente o que é que está acontecendo com ela. Quando ela tem o primeiro fogacho, aí dá um clique, ela diz, pô, agora eu preciso fazer alguma coisa, porque agora chegou. Tá? Então, o fogacho continua ainda sendo, vamos dizer, a expressão máxima da menopausa. Sobre as mudanças no corpo, eu disse, né, que inclui o ganho de peso, a perda da cintura é algo que a brasileira sente muito. Tá? As preocupações em relação ao corpo, que eu acho que é o mais interessante, que são antagônicas. Enquanto algumas estão muito preocupadas, né, da flacidez, da perda de cintura, outras estão preocupadas se vão ter disposição para trabalhar. A gente vive esse paradoxo no Brasil. Essa é uma verdade não revelada da menopausa. Bom, ainda dentro dos sintomas, vamos falar dos sintomas psíquicos. Aí a gente tem, no topo dessa pirâmide, né, a irritabilidade é o sintoma que elas mais é o sintoma mais presente, ou que elas observam primeiro, tá? Seguidos da perda de memória, esse é o segundo sintoma mais presente, oscilações de humor, angústia e um quinto sintoma, né? Já falei 4, que aparece aí, que ele é muito interessante, que é a necessidade de se isolar. Ele aparece assim, às vezes com palavras diferentes, mas essa mulher, ela sente uma vontade de ficar só, ou um desconforto, ou ela sente essa necessidade de se fazer companhia, de ficar sozinha. Ele é um sintoma que aparece também nas conversas. Tá? Em número bem menor, mas eu achei importante trazer
Porque isso é algo que é pouco falado entre nós, dentro dos sintomas psíquicos, né? Bom, já nos sintomas físicos, né, onde o fogacho é a expressão máxima, como eu falei com vocês, seguido do cansaço que essa mulher sente, seguido das mudanças de alteração no corpo, também. E interessante como o sintoma físico, essa mulher procura um medicamento. Ela procura buscar um tratamento, alguma coisa. O sintoma psíquico, ela tende a achar que aquilo é dela. Dificilmente ela associa aquilo ao climatério, à menopausa. Então, ela sai em busca, né, do fogacho, como eu falei. O fogacho é quando ela entende que precisa procurar alguma coisa. Tem aí as mudanças no corpo, quando ela tem o ganho de peso, ela também se incomoda, né? A mulher se incomoda e quer achar uma solução, mas o sintoma psíquico, ela geralmente ela guarda sozinha e nem sempre ela associa esse sintoma ao climatério. Quando ela começa a ler, quando ela começa a estudar e que ela vê que a irritabilidade, que os problemas de memória, a oscilação de humor fazem parte dos sintomas do climatério, é como se ela achasse um nome para isso. Aquele momento para a mulher, ele é um momento muito... isso ajuda, porque ela está confusa, ela está surpresa com tudo que está acontecendo. Então, quando ela se depara com quando ela lê alguma coisa, quando ela descobre alguma coisa, e ela fala, puxa, isso aqui é exatamente o que eu estou sentindo. Isso dá a ela um certo respaldo, ela se sente melhor, ela consegue dar um respiro para começar de novo, para buscar um caminho, para sair em busca, né, de alguma saída, de alguma solução, ok? Bom, e algumas curiosidades aí dentro dos sintomas psíquicos, né? Os problemas de memória são os mais presentes e ela só se dá conta do quanto a memória está prejudicada, vamos dizer assim. Isso é mais presente na pós-menopausa, depois que ela já fez a menopausa. Até então ela fala, estou com a cabeça ruim, estou com falta de foco, estou com, sabe? Mas depois que ela passou pela menopausa, aí ela se dá conta das questões de memória. E a memória, a gente vai falar um pouco disso mais na frente, ela incomoda mais a mulher do que a gente pode imaginar. Os problemas de memória. Por quê? Porque afeta a vida profissional dela às vezes, e por mais que ela consiga levar isso, eu tô com a cabeça ruim, né? Existe um medo por trás dos problemas de memória. Eu vou falar nisso daqui a pouco. Bom, e aí, sobre essa terapia que ela busca, esse tratamento que ela corre atrás. Vamos lá. Primeiro, existe um mito do hormônio ainda que ronda, tá? Eu dividiria aí nas mulheres que já entenderam o que é a reposição hormonal, o que pode fazer por elas, e naquelas que ainda têm dúvidas devido a dois fatores. O primeiro é porque ela teve um câncer, qualquer câncer que seja, e ela ainda associa, né, ela não sabe, ela acha que ela não há tratamento para ela, não há o que fazer, não há nada que possa ser feito para ela. Então, esse é um problema ainda, porque essa mulher, às vezes, ela fica estagnada sem saber que ela pode se tratar, que ela pode se cuidar. E muitas, né? Ainda falta uma instrução, uma orientação sobre o que é terapia de reposição hormonal, no que isso poderia ajudá-la, quais são as restrições que essa mulher poderia ter. Então, esse sim é o nosso tendão de Aquiles. A gente ainda tem muito que orientar, essa mulher ainda tem muito que aprender sobre a terapia de reposição hormonal.
ela tem dúvidas, a gente tem algumas curiosidades, ela ainda tem dúvidas se isso é bom ou ruim. Entre as que já começaram o tratamento, mais de 90% entendem como foi bom para elas e estão satisfeitas com o tratamento. Mas aquelas que não começaram ainda, que estão indecisas, essas têm muitas dúvidas e muitas vezes elas não sabem onde buscar uma orientação sobre isso. E o que torna isso mais difícil, porque ela depende do médico, da linha do médico. Se o médico já tem uma linha de conduta que é trabalhar com a terapia de reposição hormonal, ótimo, ele vai instruí-la e está tudo certo. Mas se ele tem uma outra linha de tratamento, então ela fica sem saber. Então, a terapia de reposição hormonal ainda precisa ser melhor esclarecida para muitas mulheres. A gente ainda tem mulher que pensa que a terapia o tratamento, né, a medicação vem da urina da égua. Então, temos um longo caminho pela frente. E ela ouve nomes, né, ela ouve falar bioidêntico, então ela fala, eu quero isso, eu quero esse tratamento. Então, o que a gente observa? Ela quer se cuidar, ela quer se tratar, ela quer o melhor tratamento, mas ela ainda não sabe direito onde buscar. Por quê? Porque a gente ainda esbarra em questões, né, de profissionais, da dificuldade, da falta de profissionais. A gente ainda tem o número de profissionais para atender essa mulher, qualificados e preparados para atender essa mulher, ainda é muito pequeno. Especialmente se você vai né, para cidades menores, para o interior. Quanto mais para o interior você vai, mais dificuldade essa mulher tem de se tratar. Isso é uma verdade. Né? E muitas vezes ela fica refém daqueles poucos profissionais que tem ali por perto para atendê-la. E se ela depende do Sistema Único de Saúde ou do plano de saúde, isso piora, né? Porque fica mais difícil ainda. Então, a gente ainda tem uma questão de saúde aí que tem muito que caminhar. É claro, nós estamos falando, né? Essa mulher precisa ser orientada sobre o que é o climatério, o que é a menopausa, porque na maioria das vezes ele chega como uma grande surpresa na vida dela, mas ela também precisa de um atendimento digno, de um atendimento de qualidade. Isso é fato, isso é a verdade da menopausa que a gente vê quando você vai adentrar, quando você vai conversar com a mulher que está sofrendo com os sintomas. São realidades brasileiras, né? Bom, sobre a terapia de reposição hormonal, a gente ainda tem aí alguns pontos que eu chamo a atenção. Ainda tem mulher que faz uma esterectomia e vai para casa sem saber o que vai acontecer com ela. Ainda temos mulheres que não são informadas do que é que vai acontecer com elas após uma esterectomia. É um paradoxo, porque a gente fala tanto de menopausa, a gente fala tanto né, de onde vem, quando ela pode acontecer, a menopausa induzida, mas ainda temos mulheres que saem da esterectomia sem saber o que é. Isso é uma verdade, tá? Bom, e muitas ainda atuam, como é que eu posso dizer a palavra assim? Ela tem um medo de começar a terapia de reposição hormonal. Ela tem uma indecisão ainda em relação a isso, tá? Bom, e aí, quando eu pergunto para ela, para essa mulher, o que te fez procurar uma ajuda para a menopausa? O que te fez vir atrás de um tratamento? Vocês viram que até aqui eu não falei nada sobre libido. Exatamente porque a libido merece um capítulo à parte na vida da mulher da menopausa. O que faz a maioria, né, das mulheres, o que faz essa mulher buscar um tratamento e buscar uma ajuda são os problemas referentes à libido. Quando eu falo referentes à libido, eu estou juntando aí o ressecamento, a falta de desejo, né? Eu vou chamar tudo de
libido, baixa libido, tá? E o que faz ela buscar ajuda, a maioria das mulheres responderam, são as questões relativas à libido. Por quê? Porque quando ela tem um desconforto, um fogacho, um ganho de peso, esses sintomas são dela. E ela se vira. No momento em que ela esbarra com as questões da libido, aí ela procura ajuda. Por quê? Porque aí envolveu um parceiro. Então, a preocupação maior dessa mulher é com o parceiro. É em deixar o parceiro insatisfeito. O que vai acontecer se eu não servir o meu parceiro? Especialmente, aqui eu abro um parêntese, claro, para as mulheres heterossexuais. Quando eu converso com meninas homossexuais, elas não têm esse tipo de problema. Muito poucas mulheres homossexuais relataram problemas com suas parceiras em relação à libido. Apenas aquelas que têm uma diferença de idade muito grande relataram esse tipo de problema. A grande maioria, quando trouxeram problemas relativos à libido, são heterossexuais. Ou seja, ela está tão preocupada em servir aquele parceiro, em atender aquele parceiro, que aí sim, ela sai atrás de uma solução. O segundo motivo é o ganho de peso. Incrível como quando ela ganha muito peso, ela fala, eu preciso achar uma saída. Esse é um motivo que também pesa para elas. A memória também, porém a memória, ela surge mais no final, né? Depois que ela já passou a menopausa, ela se preocupa com a memória. E a mulher se preocupa com a memória por um motivo. Ela tem medo de uma coisa mais grave, ela tem medo de um Alzheimer, ela tem medo de para onde isso pode caminhar, tá? Bom, e a gente ainda tem outros dois problemas que fazem com que ela procure ajuda. O fogacho, quando ele incomoda muito, né, a noite dessa mulher, e uma pessoa que tem um sono ruim, no dia seguinte, ela custa a conduzir o dia dela. E o fogacho, quando ele incomoda o sono dela e ela começa a ficar improdutiva no dia seguinte, seja no trabalho, seja na vida dela, e aí ele faz com que ela procure uma ajuda também, tá? Mas isso num número menor. O ganho de peso a memória, são né, coisas que fazem com que ela procure mais uma saída. E ela entende que o sono dela está muito ruim. Ela fala, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar o meu sono. Isso é fato, tá? Bom, e aí quando eu pergunto para ela o que é que te causa, né, mais constrangimento, o que te deixa mais constrangida de todos os sintomas, o que é mais difícil para você lidar, né? Ela sempre, na maioria das vezes, sempre não, na maioria das vezes, ela vai dizer que são as questões da libido. E aí o que entra? O ressecamento é o que ela mais incomoda. Ela tem vergonha, essa é a palavra, de receber o parceiro naquelas condições. E isso é muito difícil para a mulher. Porque por mais que ela tente explicar que é uma questão física, que não depende dela, fica aquela coisa de o que é que ele está pensando a meu respeito, que eu não tenho mais interesse por ele. Então, o ressecamento, a dificuldade na relação, isso é mais complexo do que a gente pode imaginar. Isso causa um silêncio nessa mulher. Ela não consegue se explicar. E muitas delas, quando a gente entra nessa conversa, em falar da libido, em falar das dificuldades da relação sexual, é onde eu vejo choro, é onde eu vejo muita tristeza nessa mulher.
ela caiu ali no climatério, ela não sabe como sair, ela não sabe o que fazer, e é nesse momento em que ela pede ajuda. Essa é a verdade, tá? Então, ela sente, quando eu pergunto, eu peço para ela falar o que mais incomoda nas questões de libido, ela fala, né? Aí a gente tem o ressecamento, a dor na relação, e elas me dizem coisas como: eu tenho saudade da minha lubrificação, eu tenho medo da penetração. São termos que elas usam, né? Quando ela está à vontade comigo, ela sente saudade do seu odor, do seu cheiro. Ela sente saudade do seu cheiro para o parceiro, ela percebe as alterações na própria genitália, e isso causa nessa mulher uma tristeza que ela gostaria ela dificilmente consegue se abrir nesse sentido. O que muitas falam comigo, eu não consegui dizer isso para o médico, ela não conseguiu ficar à vontade para dizer isso para aquela pessoa, né, o profissional que estava atendendo essa mulher. Então, nessa hora, eu vejo muita tristeza, tristeza mesmo, porque a gente é rotulada, inclusive tem uma informação, uma curiosidade sobre isso, em alguns lugares do Brasil, a mulher depois da menopausa, ela é considerada uma mulher seca, ela tem esse apelido. E ela, né, uma vez sendo uma mulher seca, isso tem uma série de outras coisas que vêm por trás disso. Tem lugar no Brasil que o marido se sente com aval para ter outra mulher, porque ela está seca. Então, olha o quanto isso é complexo. Olha o quanto isso o quanto é dolorido para essa mulher. Ela tem uma classificação. E ela não sabe o que fazer. Então, ela é algo que ela luta sozinha para achar, e muitas vezes ela gostaria de dizer ao marido, ao parceiro, ao companheiro, né, a pessoa que ela vive, que o que acontece com o corpo dela não tem nada a ver com o que ela sente por aquela pessoa. E ela não consegue. Então, aqui a gente consegue ver a complexidade, né, dos sintomas do climatério. Porque ele interfere, sim, num casamento, num relacionamento, na vida de um casal. E a nossa desinformação, a nossa ignorância, se essa mulher tem dificuldade, se essa mulher ainda não entendeu direito o que está acontecendo com ela, imagine quem vive com ela, imagine quem dorme com ela, que sabe muito menos. Ele só sabe que aquela mulher de antes não está a mesma coisa. E aí ele faz o quê? Então nós temos um problema de educação para cuidar. Nós temos questões mais profundas para atuar. É muito além de um medicamento. É muito mais do que isso. Quando eu pergunto para ela, né, o que te fez procurar uma solução para a libido, eu vou contar para vocês as respostas. Primeiro, topo da pirâmide, tá? Eu tenho medo de perder o meu parceiro. Segundo, porque o meu marido reclama muito. Terceiro, porque eu gostava de sexo. E eu não consigo entender por que agora eu não gosto mais. E por último, porque eu ainda quero encontrar um amor. Quando eu ouço isso, e posso dizer para vocês, para mim que conversei com cada uma delas, uma grande escola, um aprendizado muito grande para mim. Essa mulher quer vencer essa fase, essa mulher quer passar por isso, mas muitas vezes ela não sabe como, ela não sabe o que fazer. Então, especialmente sobre a libido, né? A gente tem uma série de curiosidades aí. Nem sempre a mulher que tem uma relação estável tem uma vida sexual ativa. Muitas vezes as meninas que estão solteiras têm uma vida sexual mais ativa
do que aquelas que estão casadas há muito tempo. Eu já disse antes, as questões de libido não acontecem tanto com as meninas homossexuais, porque entre mulheres elas costumam se entender mais, elas falam mais, né? Elas se soltam mais. Quando eu falo para elas de brinquedos eróticos, é muito interessante esse momento, porque aí eu vejo dois extremos. Tem uma mulher que gostaria de conhecer, de experimentar, de adentrar nesse universo e não o faz, porque o marido não vai gostar. Essa é a verdade. E tem uma mulher que já se descobriu nesse universo e ela está feliz da vida, tá? Então, como é diferente, tá? Aquela que se pode, não, isso aí não, aqui na minha casa é proibido. Daquela que, não, eu já experimentei, é legal, eu agora quero conhecer aquele outro. Então, elas já estão se aventurando, e isso é muito bacana de ver. Porque elas querem evoluir, elas querem melhorar, elas querem voltar a ter uma vida sexual ativa. Só que, às vezes, elas têm empecilhos dentro da própria casa. Elas esbarram com preconceito dentro de suas próprias casas. Tá? E a gente ainda tem um número considerável de mulheres que perderam os parceiros na menopausa. Os maridos se foram porque não conseguiram conviver com aquele momento. E esse número não é pequeno. Ela luta entre o desejo e o desconforto. Essa é uma outra situação. Porque uma coisa é a mulher que ainda deseja o parceiro, mas ela tem o desconforto. Então ela precisa cuidar. E ela não sabe como. E isso é preciso ser trabalhado com o profissional que vai atender essa mulher, na consulta com ela. Porque é um fato real ela lidar com os desconfortos da relação sexual. E muitas vezes, isso é estatístico, isso não é falado na consulta, porque senão a consulta vai demorar. Olha, a que ponto estamos, né? Bom, e aí quando eu falo dessa mulher, falamos aqui das questões, né, de libido, porque elas são muito presentes, elas mereciam toda uma atenção. No aspecto profissional, a gente vê, eu trago uma informação muito importante. Muitas mulheres abandonaram o trabalho. Quando eu falo muitas, isso beira a 35%. Abandonaram suas vidas profissionais no climatério. E aí se divide em dois. A maioria dessas mulheres abandonou o trabalho sem ligar uma coisa com outra. Ela fala, eu fiquei muito cansada, eu comecei a não conseguir dar conta, e ela abandona. E algumas já conseguem abandonar e dizer, não, o meu climatério, eu não estou bem e eu estou abandonando por causa do meu climatério. A palavra menopausa, climatério, ela não entra. Ela para de trabalhar, ela abandona, às vezes ela é levada a perceber que ela não está bem, mas o tema climatério não entra na conversa. Ela para. Então, existem essas duas mulheres aí, aquela que conseguiu associar e aquela que não conseguiu. Bom, e ainda tem um número considerável, e isso é bacana da gente trazer, um número de mulheres que fizeram uma transição de carreira exatamente no climatério. Estão bem. Muitas dessas mulheres resolveram empreender exatamente por quê? Porque ela quis fazer uma coisa que trouxesse mais qualidade de vida, ela quis fazer alguma coisa solo, ela quis fazer o que ela sempre teve vontade lá atrás. Então, é legal a gente ver que elas também estão buscando se descobrir profissionalmente. Elas têm aproveitado o turbilhão do climatério, a revolução do climatério, para fazer uma revolução em suas vidas. E a gente já tem mulheres tomando a iniciativa, isso não é pequeno, de se separar, de mudar de carreira, de investir, de abrir um novo negócio. Então, a gente vê as duas
os dois lados. Algumas que param de trabalhar sem conseguir ligar isso ao climatério, e aquelas que justamente aproveitam o climatério para falar, não, agora eu quero mudar de carreira, agora eu quero investir, agora eu quero, e vai ser feliz. Isso é bacana de ver, é muito legal. Bom, quando eu falo com essa mulher sobre estilo de vida, aí, primeira coisa, eu tenho que falar a verdade, né, gente? Quando ela descobre que a mudança no estilo de vida faz parte do tratamento, muitas reagem muito mal mesmo, tá? Por quê? Porque até ali ela foi sedentária e ela foi feliz assim. Quando ela fica sabendo que faz parte do tratamento mudar o estilo de vida, aquilo para ela é um castigo, vamos falar a verdade? É um castigo. A gente tem um número considerável de mulheres brasileiras que, para elas introduzirem um estilo de vida saudável, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Ela tem que ser muito forte, por várias questões. Ela trabalha fora o dia inteiro, ela tem poucos recursos financeiros, ela tem pouca acessibilidade. Né? Nós estamos falando de um país de proporções continentais. Então, tem lugares do Brasil que a balsa com o médico passa de 20 em 20 dias. Tem mulheres que eu conversei que nunca se consultaram com um ginecologista. Essa é a realidade brasileira. Então, para essa mulher, quando você fala, você tem que fazer uma atividade física, você tem que adotar um estilo de vida saudável, para algumas a gente está falando grego. É claro que não é a maioria. Mas para muitas que vivem aqui, entre nós, nos grandes centros, quando você fala, você precisa mudar o estilo de vida, isso é recebido como um castigo. Eu sou uma adulta, eu mando em mim, quem são vocês agora para dizer que eu tenho que mudar o meu estilo de vida? É isso que ela fala. E ela não quer. Então, e aqui a gente vai ver a grande divisão. Porque aí você vai encontrar mulheres que vão ancorar nisso na menopausa e vão morrer sentadas na menopausa. E qualquer coisa que você falar com ela, você chamá-la, ela vai falar, não, eu estou na menopausa. E eu não posso. Então, ela se fecha, ela pausa na menopausa e fica para sempre. E é maravilhoso, mas é maravilhoso, é emocionante quando a gente consegue ver aquelas que, ainda que com pouquíssimos recursos, conseguiram virar a chave. Conseguiram mudar o estilo de vida, conseguiram adotar a menopausa de si mesmas, conseguiram ser protagonistas da própria história. E aí ela muda, e ela dá seu jeito, e ela faz com o recurso que ela tiver. O mais interessante nessa história é que a gente tem mulheres que têm tudo, todos os recursos, todas as possibilidades, e ela continua mal. Ela está tratando, tem 10 anos, ela já foi em todos os médicos, ela já deu voltas e ela não melhorou. E a gente vê aquela que, com muita dificuldade, conseguiu se consultar, conseguiu achar como fazer, conseguiu dar o jeito dela e ela consegue ficar bem. Isso é o mais bonito de ver nessa história toda. Porque depende, é aí que a gente percebe que o que faz a diferença de verdade é a forma como ela recebe a sua menopausa. Isso sim faz a diferença na vida dessa mulher. Isso faz a diferença na condução do tratamento dela. Tá? Muitas travam uma luta, tá? Porque quando ela percebe que a menopausa, que o climatério não é tão linear, que ela não vai tomar um remédio e pronto, já melhorou, que ela vai ter recaídas, que vai ter momento que aquilo vai dar errado, que ela vai ter que começar de novo, que ela faz muito e vê pouco resultado. Isso é uma luta que toda mulher trava sozinha. E que eu acho que todo mundo precisava compreender. Quando eu falo todo mundo, eu estou dizendo marido, patrões, amigos, conhecidos, filhos, quem convive com essa mulher. Ela está lutando sozinha com o próprio climatério. Ela pode ter boas pessoas cuidando dela, ela pode não ter, mas a luta que ela trava é sozinha. Então, isso a gente precisa compreender.
que tem uma mulher lutando sozinha aí para vencer o seu próprio climatério. E não é fácil para ela. Não é fácil por uma série de motivos. Não é fácil porque a gente tem poucos profissionais. Não é fácil porque ela não sabe o que está acontecendo. Nós não temos uma educação no que tange a menopausa. Não é fácil porque ela não tem a compreensão do parceiro. Não é fácil por uma série de motivos. Mas ela está lutando. Ela está ali. Ela está buscando. E é bonito de ver. E é bonito de ver como ela luta. E quando ela consegue, e quando ela se entende, quando ela se torna uma protagonista da própria história, quando ela se envolve, quando ela entende que essa transição é dela, que ela tem que viver. Quando ela faz essa viagem, é bonito de ver, porque ela começa a ver o lado bom de tudo isso. Ela começa a encontrar nas pequenas nuances a leveza desse momento. Isso é o mais bacana em tudo isso. E quando eu pergunto para essa mulher o que ela quer, o que ela gostaria nesse momento, ela vai dizer para mim: eu quero viver sem sintomas, eu quero a minha vida de volta, eu quero envelhecer bem, eu quero curtir a vida, eu quero viajar muito, eu quero encontrar um novo amor, eu quero envelhecer em paz. É isso que essa mulher quer. Nós já somos cobradas demais. Essa mulher já enfrenta uma luta sozinha. Então, que a gente consiga deixar essa mulher envelhecer em paz. Que isso que eu acho que ela pede para nós. Uma geração que foi cobrada, que cresceu para servir o parceiro, que agora é cobrada para ter orgasmos múltiplos, e é cobrada para ter o corpo de 30 aos 50, essa geração só quer envelhecer em paz, com as suas escolhas. É isso que ela quer. E talvez seja isso que a gente precise dar um novo olhar. Já existe uma luta, enfrentar a sua própria menopausa. Que essa mulher tenha condições, tranquilidade, apoio, condições financeiras, estrutura para se cuidar, para se tratar, para viver esse momento. E principalmente que ela envelheça em paz. Isso é tão importante. Isso é parte do processo. Eu vejo ao longo desses 5 anos conversando com essa mulher, é claro que a gente tem que considerar outras informações relevantes. Aqui eu trouxe algumas informações, eu não conseguia trazer tudo. É claro que tem a genética dessa mulher envolvida, o seu estado clínico, o seu estado psíquico, a região onde ela vive, a educação que ela teve. Tudo isso influencia, né, em como a mulher vai conseguir conduzir o seu climatério. Quando eu comecei a fazer esse estudo, eu imaginava que eu ia chegar nos modelos, sabe? Que eu ia conseguir, né, classificar essa mulher. Mas o mais bonito dessa história toda foi que eu pude entender que, por mais que eu queira, eu não vou conseguir classificar essa mulher. Nem pela sua região, nem pelo padrão, nem pelo seu padrão de comportamento, nem pela sua a classificação, né, pela sua condição financeira, pela profissão, nada. Porque nós somos a mistura de tudo isso. A mulher do climatério, a riqueza desse trabalho todo está exatamente em compreender que cada mulher é única e cada uma vai viver a sua menopausa, o seu climatério. Ela pode ter tido todos os recursos e não estar bem. E pode ter tido recursos mínimos e estar bem. O que faz a diferença nesse processo é o quanto ela conseguiu tomar para si de responsabilidade naquilo que é dela. Eu sempre digo para as meninas, a farmácia pode ter os melhores medicamentos, mas se você não tomar,
não vai adiantar. Então, é quando ela consegue perceber a importância dela, né, dela se envolver, dela entrar no processo, dela tomar para si, dela ser a protagonista. Eu sempre digo, não confie sua libido a um medicamento. Não confie sua menopausa a um medicamento. É dela. E quando ela entende isso, as mudanças que ela faz, as transformações que ela consegue, eu vou dizer para vocês, é maravilhoso de se ver. É bonito de se ver. Quando ela consegue, com seus recursos ali, entender o processo, se ver nele, compreender o que está acontecendo com ela, se gostar mesmo no meio daquele turbilhão. É maravilhoso de ver, maravilhoso. A riqueza desse trabalho foi exatamente isso. Não existe um modelo menopáusico ou vários modelos. Todos esses aspectos que a gente falou se misturam, formando uma diversidade assim incrível, incrível. O grande paradoxo da menopausa é que ela é de todas e ao mesmo tempo de cada uma. Essa é a verdade da menopausa. A verdade talvez não revelada. Os bastidores que eu conheci da menopausa até aqui com esse trabalho. Leila, querida! Ai, meu bem! As pessoas estão amando o que Mesmo? você tá falando. Ai, Eu tô que arrepiada, assim. Como elas... eu tô feliz. Você não A gente faz está ideia. muito emocionada, muito Ai, que mesmo. coisa boa. Principalmente, Leila, porque quando você fala no coletivo desse trabalho que você está fazendo e traz essa individualidade, essa personalização, a gente se sente muito mais representada. Sim. E começa a clarear e responder uma série de questões que a gente vê que as mulheres ainda têm. Sim. Então, assim, eu acho que é muito do que a gente fala aqui no universo, né? A gente quer trazer as mulheres, dar voz às mulheres, porque juntas a gente pode resolver algumas questões que individualmente a gente tem e às vezes a gente se sente sozinha. Acho que você percebeu isso, Sim. né? Ficou muito claro no seu estudo. O seu estudo é algo muito útil pra gente. Com certeza ele já é sucesso. Ah, eu fico muito feliz. Ele já é sucesso e vai trazer pra gente aquilo que a gente mais precisa, que são informações. E principalmente o fato da gente não se sentir só. A gente Sim. saber Sim. que isso é uma questão coletiva. Isso dá um conforto, né? Quando você sabe que é coletivo, que a outra também sente, que faz parte do processo, isso dá um certo conforto, isso te ajuda até a correr atrás da solução. Começa a esclarecer, Sim, né? sim. Tem tantas questões, a gente se sente tão perdida quando começa a acontecer tudo isso. E saber também que independe, né, da classe social. Sim. Independe se você tem recursos, se você não tem. O que eu entendi de mensagem assim, ficou muito forte para mim é que a gente tem que se empoderar, a gente tem que ser dona da situação, do que está acontecendo com a gente. E para isso é preciso encarar, né? Sim. Não dá para fugir, né? Porque toda mulher vai passar por isso. Não tem como fugir. Não tem como. Porque senão ela vai passar o resto da vida fugindo, entendeu? Ela está fugindo de si mesma. Vai piorar a situação. Isso só vai piorar a situação. Tá? Vai piorar a situação. Então, meus queridos, eu estou aqui para agradecer todas vocês que estão nos assistindo, para também dizer que vocês têm que ficar aí, porque a gente não vai embora, a gente está trazendo os nossos profissionais para responder um monte de perguntas, um monte de questões que a própria Leila trouxe nesse estudo maravilhoso para a gente. Nós vamos começar o ringue daqui a pouco. Mas, Leila, antes eu quero te fazer alguns apontamentos que o pessoal tem feito aqui no nosso YouTube. E uma das coisas que me chamou a atenção foi essa questão assim, de quão não assistida a gente está na rede pública. Sim. Né? E eu queria te perguntar se você sentiu alguma diferença assim, nas respostas, dependendo das classes, sabe? Sim. Olha, hoje uma menopausa é cara para a mulher brasileira, tá? O que a gente tem de profissionais que sabem é na rede particular,
A rede pública ainda deixa muito a desejar. Ainda tem pessoas, mas elas são disputadas a tapa, praticamente. Então, a gente ainda tem uma deficiência muito grande de atendimento, isso é algo que a gente precisa levar isso para uma outra esfera, tá? Porque isso é uma realidade, né? É difícil para essa mulher, e quando a gente fala que o tratamento exige mudança de vida, né? Os estudos hoje sobre o custo dessa mudança de vida, ele também é muito alto, entendeu? Então, a gente tem aí muita coisa, né? Entre a vontade dessa mulher e o que ela consegue efetivamente. Tá? Umas têm vontade e não tem muito recurso. Outras têm todos os recursos, mas falta vontade. Sim. Mas eu acho que no meio de tudo isso falta mesmo a informação. E eu quero te agradecer muito. É o que mais falta. Porque você trouxe informações valiosíssimas pra gente. Eu que agradeço. Eu quero que isso dissemine assim, muito no Brasil inteiro e que a gente possa tomar essa consciência, sabe? Que o primeiro passo é o nosso. E aí depois vai disseminando, né? Na família, com o marido, para a sociedade. E a gente precisa deixar esse legado para as nossas jovens, não é? Exatamente. Imagina a gente poder sair desse tabu, entrar numa nova era onde a informação que fica disponível, sim, como você está fazendo aqui, as pessoas possam ter acesso para se beneficiar, e principalmente informação com qualidade. Você levou 5 anos para fazer essa pesquisa, né? Conversando com muitas mulheres, assim, no nível profundo. Então, isso é um valor enorme. Ai, que pena que o nosso tempo está acabando. Pois é, mas foi uma honra estar aqui, poder contar, né, muito um obrigada pouco da verdade da menopausa. Quero que muito você bom. volte muito mais. A gente tem aí um trabalho pela frente, a gente tem outros movimentos, outros encontros, e a gente vai se aprofundar mais ainda. Não, sim. E hoje aqui não dava para trazer todas as informações, né? A gente tem muito mais que isso. Mas só de poder mostrar um pouco da realidade, eu acho que é bacana e é importante que as pessoas saibam o que realmente acontece, né? Por trás aí o que acontece nas casas brasileiras, né? Na vida dessa mulher. Então, e falando nessa questão, assim, que tem gente que tem acesso, mas nem sempre está disposta, né, a levar adiante um tratamento, uma prevenção, assim como tem gente que quer muito, mas não tem acesso. Por isso a gente trouxe aqui os profissionais que já se especializaram nisso. Tem profissionais aqui, que vocês vão assistir daqui a pouco, que já estão disseminando esse conhecimento para outros profissionais, para que a gente consiga atender o maior número possível de mulheres no Brasil, né? Mas realmente isso é muito importante. Sem sombra de dúvida, a gente precisa começar por aí. Você estava contando que às vezes a pessoa vai no médico, vai no outro, não consegue esclarecer. A desinformação, ela causa prejuízos em todas as esferas, para o Estado, para as famílias, para os planos de saúde, para muita gente, né? Então, eu acho que a gente tem que começar por aí. Você é o nosso começo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Gente, olha, o nosso tempo está acabando, a Leila, eu vou encerrar aqui com ela, mas vocês não saiam daí, porque nós vamos apresentar já o nosso ringue com os doutores especialistas em mulheres em período menopausal. E vamos responder todas as perguntas que vocês mandaram pelo Instagram, pelo YouTube, pelo e-mail também. Então, fiquem aí, esperem um pouquinho, eles vão se acomodar aqui. Leila, muito obrigada. Gente, daqui a pouquinho a gente vai voltar, tá? E a Leila vai voltar com a gente também. Segura aí, porque vocês vão poder tirar muitas dúvidas com esse pessoal maravilhoso, os nossos profissionais que vão chegar. Enquanto isso, vocês, por favor, compartilhem esse link para as amigas, para assistirem também. Curtam o nosso vídeo. Aperte o sininho lá para vocês receberem as notificações, porque a gente tem programação até domingo. Então, programação online até sábado, domingo nosso evento presencial. Não esqueça que a gente vai estar com os livros lá da Leila, ela vai estar lá autografando, maravilhosa, e tem muita programação pela frente, hein? Segura aí que a gente já volta, meninas. Artlist.io
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Olá pessoal, voltamos e agora vamos continuar falando sobre menopausa. A fala da Leila foi incrível, nós estávamos acompanhando pelo chat, as pessoas interagindo, foi um conteúdo riquíssimo e vamos continuar com muito mais conteúdo para a gente trazer informações de qualidade que a gente sabe que vocês, mulheres maduras, gostam, vocês querem ter informações, entender melhor o que acontece nessa fase da vida das mulheres e por isso nós pensamos num ringue. É um ringue, né, que na verdade a gente vai trazer muita informação de conteúdo com especialistas que estudam e que têm informações sobre essas mulheres maduras. E para moderar e conversar um pouquinho com esses profissionais, eu tenho aqui comigo a Camila Faus, que é criadora de conteúdo, que trabalha no Cheat, né? E ela veio aqui hoje para moderar esse ringue e conversar e trazer muito mais informações para vocês a respeito dessa fase da vida das mulheres que é a menopausa. Bem-vinda, Camila, muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, super obrigada a oportunidade de estar aqui, muito legal. Bom, você já me apresentou, né? Sim, Só vou complementar que eu sou uma mulher de 49 anos, oficialmente na perimenopausa, mãe de adolescente, porque eu acho que essas informações são pertinentes para esse ringue, né? Ou seja, super entendida do assunto pessoalmente, né? Tô vivendo o momento, vivenciando. né? Tô no momento. E aí, eu vou te deixar aqui Tá bom. para você chamar nossos convidados, nossos super especialistas. Então, aproveitem que a gente já vai ter muita informação. Fica à vontade, tá, Camila? Bom, na verdade eu vou chamar aqui um trio muito bacana, com abordagens diferentes, mas que vamos entender como é que essas abordagens diferentes, será que elas podem se complementar? Será que porque elas são diferentes, que elas são independentes uma da outra? Então, por favor, doutora Patrícia, doutor Igor, doutora Estela, venham aqui, sentem-se. Eu vou convidar vocês a se apresentarem. Eu acho que nada melhor do que cada um falar de si mesmo do que eu ficar falando, né? Então, temos aqui doutora Estela. Por favor, comece por você. Conta um pouquinho de você e da tua abordagem. Eu sou médica do esporte de base, nutróloga. E eu fiz a medicina integrativa lá no Einstein, que a gente tem esse olhar mais amplo, né, para o nosso paciente. E no esporte eu precisei entender, né, como médica do esporte, a importância da abordagem correta na mulher menopausada, por exemplo. Então foi aí que começou a minha vida com a mulher menopausada, né? Às vezes muita gente pensa, o que tem a ver esporte, nutrologia com essa área? E a gente acabou indo muito para essa área, para essa faixa etária dessa mulher, 40 e pouco mais, 50 a mais ali, menopausada. E a importância da influência do estilo de vida na vida dessa mulher. Então hoje eu trabalho com isso, trabalho com toda essa parte de cuidado integrativo. Muito bem-vinda. Doutor Igor, conta tudo. Eu sou Igor, sou ginecologista obstetra,
Minha formação tradicional é cirúrgica, de laparoscopia, mas eu desde muito cedo fiz consultório e em paralelo acabei me tornando youtuber. Eu comecei a falar sobre os temas da nossa área, tive um canal que cresceu muito e fui identificando tanto no consultório essa demanda e atendendo mulheres e recebendo outras por ver que é uma área que o ginecologista de modo geral tem muito pouca formação, é uma área bastante negligenciada. A terapia hormonal mudou muito nos últimos 10, 15 anos e foi uma coisa que para mim foi acontecendo. Fui identificando também essa escassez de informações, fui falando mais sobre isso. Então, eu tenho uma experiência prática grande de mulheres em tratamento da menopausa, terapia hormonal clássica. Vim falar sobre isso. Bem-vindo. Hormônios. Doutora Patrícia, conta aí. Boa noite, pessoal. Então, eu também sou ginecologista, obstetra. Eu escolhi a mastologia como subespecialidade. Trabalho ainda com a mastologia, mas quando eu já trabalhava 18 anos com a mastologia, eu me deparei com a menopausa, uma vivência pessoal, né? Eu tinha 42 anos. Você teve menopausa precoce? Porque aos 40, na verdade, tudo começou a mudar, tudo esquisito, e eu trabalhava muito, porque além de fazer parte de um serviço grande de mastologia, coordenar residente, eu ainda tinha o consultório, ainda fazia parto de madrugada, eu não olhava pra mim, simplesmente, né? E eu não percebi as mudanças, eu percebi, mas não dei valor. E aí eu fui piorando, os fogachos começaram do nada e invadiram a minha vida, um cansaço absurdo também. E eu falei, nossa, o que será que está acontecendo? Você menopausou. Eu muito pega de surpresa, né? Eu realmente passei muito por cima. E a partir daí, isso já fazia 5 anos do pânico, daquele estudo AI que a gente vai discutir bastante aqui, mas existia um pânico da reposição hormonal na época. E eu com 42 anos, e aí você vai fazer a reposição ou não? Vai correr o risco ou não vai? E se correr também vai ser por 5 anos, né? Porque mais não pode. Também com 47, daí vai parar tudo, já corri risco pra quê então? Foi uma loucura, me senti bem sozinha nisso e até que eu descobri um mundo paralelo, né? E outros estudos falando da reposição hormonal, outros países usando hormônios de formas diferentes. E me aprofundei nisso, e daí me aprofundei na medicina funcional, na saúde integrativa, também fiz a pós lá no Einstein. E hoje eu trouxe todo esse conhecimento para o consultório, claro, porque é impossível uma mulher sentar na minha frente e começar a se queixar de cansaço, de estresse, de ansiedade, e eu não dar o menor valor, assim como fizeram comigo, né? Porque isso aconteceu também comigo. Então, eu procuro, sim, olhar como um todo, realmente, ir a fundo nas pequenas queixas, tentar procurar as causas, entender e tratar, né? Bom, gente, a gente está super bem acompanhado, deu para perceber, né? Porque, né, eu acho que a coisa mais importante da gente falar aqui é o quanto a menopausa ainda é tabu, é um assunto tabu, né? Quando a gente pega os dados do IBGE, uma mulher, acho que em 2025 a gente vai ter 30 milhões de mulheres menopausadas, ou seja, a gente tem que cada vez mais poder falar e ter acesso a esse tipo de informação. Mas já vamos começar no que interessa aqui, não vou ficar sem muitas delongas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês três, tá? Vocês tiveram alguma... A Paty já... Olha eu íntima. A doutora Patrícia já respondeu que sim. Mas Estela e doutor Igor, vocês tiveram alguma relação pessoal com a menopausa e isso impactou vocês no consultório ou não? Como é que foi esse olhar de começar a pensar e estudar um pouco mais essa relação da mulher com a menopausa em consultório? Para mim aconteceu, como eu mencionei, no consultório, que foi uma demanda crescente. Eu comecei a atender mulheres, a tratar, e acho que foi o meu perfil também, de gostar de estudar. E teve um fator, a gente pode falar depois, uma área específica dentro da terapia hormonal que é um pouco controversa, que pode ser olhada de várias formas, que é o tratamento com implantes hormonais, né, popularmente CHIP. Então eu fui aprender sobre isso, tem muita polêmica, tem muito mau uso, mas é um método ótimo, assim, indicado corretamente, usado com critério. E aí teve esse fator também, e somado à questão do YouTube, como eu explico lá no YouTube em detalhes, vídeos bem longos, assim, detalhados, falando todos os lados, todos os prós e contras. Então para mim foi uma coisa que realmente aconteceu, eu fui recebendo mulheres para isso e as mulheres estamos viam aqui. Tanta informação no YouTube e chegavam Muitas no já vinham procurando, exatamente, já tinham quero visto falar com tudo, você. exatamente. Então teve esse fator.
Comigo foi na minha área, na medicina do esporte e na nutrologia. Atendia pacientes que buscavam emagrecimento e que me traziam a famosa frase, a conta não fecha. E eu que tinha vindo tanto do esporte quanto da nutrologia como base, naquele momento, aliás, eu só tinha essas duas bases, eu pensava, né, me ensinaram também essa conta, que para emagrecer basta eu comer menos ou fazer mais atividade física, ou não precisa nem comer, nem diminuir tanto, mas só de comer bem. E essas mulheres vinham para mim com uma queixa, daqui a pouco eu vou estar tomando água e comendo alface e correndo não sei quanto por dia e não vou perder peso. E aí comecei né, poxa, existem outras coisas com certeza, né, outros itens que eu preciso olhar. E dentro da minha área, de toda a parte nutricional, reposição de vitaminas, o que for, e tudo que tinha, eu vi que essas mulheres em comum tinham essa questão da menopausa, ou estavam nessa transição menopausal, nesse período ali de transição, ou estavam na menopausa. Então, ou seja, questões hormonais com certeza eram importantes para isso. A gente já sabia, óbvio, que tinha alguns hormônios específicos, por isso que homem ganha mais massa muscular do que mulher, emagrece mais do que mulher porque tem a testosterona. Então essa foi uma das coisas. E aproveitando o que o Igor falou, a minha experiência pessoal eu descobri uma endometriose há muitos anos e nunca se teve muito tratamento para isso. E na época o médico, que era muito era visto como muito louco, e hoje a gente vê que não, me indicou usar a gestrinona como implante hormonal. E na época, imagina esse implante hormonal, eu nem sabia, nem eu como médica tinha ouvido falar ou eu conhecia. E aí fui atrás um pouco, coloquei os tais dos implantes hormonais, que na época tinha muita fama mesmo como chip da beleza e muito preconceito, que é óbvio, porque foi uma forma bizarra que ele foi divulgado. E vi a quantidade de benefícios que eu tive, tanto com relação ao controle da minha doença, quanto esteticamente e toda a parte hormonal. E aí comecei a estudar os implantes hormonais como uma usuária e olhar para isso de uma forma diferente, com menos preconceito, com menos resistência que a gente tem no meio médico. E hoje eu sou fã dos implantes. E eu acho que isso é super legal da gente falar, porque essa falta de informação, eu percebo muito lá no perfil, a quantidade de mulheres que comentam, que chegam em médicos queixosas, e acho que aqui é importante a gente falar, né, que a menopausa ela é o único dia na vida da mulher, depois de 12 meses consecutivos sem menstruar, né? Então o que vem antes é o período da perimenopausa, o climatério, né? E que pode durar, aí vocês me corrijam, pode durar de 3 até 7 anos. E depois vem a pós-menopausa. Então, acho que isso também é legal comentar, porque às vezes a mulher acha que ela precisa esperar a menopausa chegar para começar a fazer alguma coisa, e a gente está, né? Vocês vão me explicar que não é bem assim e a gente vai entender. Mas só para a gente já pegar esse gancho da terapia hormonal, eu acho super importante como a gente ainda não tem informação sobre isso, né? O resultado entre risco e benefício. Acho que isso veio muito daquele estudo AI, né, do Women's Health Initiative, que ele saiu num momento onde ele ainda estava inconclusivo, né, que foi feito com mulheres erradas, pelas vias erradas. Então, eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho, porque eu sinto que teve, depois desse momento aí, que acho que foi 2002, teve um hiato nesse lugar do hormônio, e o hormônio virou um vilão. E, claro, acho que tem um lugar também que a gente não pode esquecer, que a Estela falou, que também existe um lado que sai um uso indiscriminado da coisa, e isso também acaba ajudando nessa vilanização. Como é que foi para vocês que estão no consultório tomar essa decisão e correr atrás dessa informação? Uso, não uso, é seguro, não é seguro? Doutor Igor, vou começar por você. É muito importante falar isso, porque, de fato, o WHI tem 20 anos. E foi um estudo que foi um marco porque trouxe aumento de risco de doença cardiovascular, de câncer de mama. Depois foi se entender que tinha várias falhas metodológicas, isso que você comentou, com mulheres erradas muito mais velhas, muitos anos depois da menopausa, metade era obesa, fumava, era um estudo ruim, que não serviu para nada. Se usava hormônios muito diferentes que a gente usa hoje em dia, estrogênio equino conjugado em dose alta por via oral, hormônios sintéticos, então é muito diferente.
Por outro lado, hoje, 2023, já tem uns bons anos que não é uma questão de opinião. As evidências, os consensos mundiais estão aí, é só o médico ler. Então, teve um gap, de fato, um hiato nesse período, mas já nos últimos anos, o consenso americano, europeu, brasileiro, que é quase uma tradução do americano, fala claramente, é tudo nível de evidência científica A e B. Não tem dúvida que os benefícios da terapia hormonal para a imensa maioria, quase totalidade das mulheres, são de longe muito maiores que os riscos. Então, eu sempre friso isso, não é uma questão de opinião, porque a gente às vezes ainda ouve isso por aí. Ah, é porque o meu médico falou que é contra. Não é uma questão de ser contra ou a favor. A informação está aí disponível de altíssima qualidade, do ponto de vista metodológico e científico, só que ainda é muito desconhecido, ainda é uma área muito negligenciada. Doutora Patrícia, e, por exemplo, chega uma paciente que fala para você, olha, eu já fui a alguns médicos, ele é contra a terapia hormonal e eu não posso tomar, porque tem também isso, né? A mulher que já chega, ela já mesma própria define que ela não pode. Como é que essa administração, em termos, né, nesse lugar desse ato, nesse lugar de explicar e acolher essa mulher, porque é sobre isso também, né? Sim, sobre isso, e é claro que como médico a gente tem que fazer uma avaliação clínica aprofundada dessa mulher para entender se ela realmente pode ou não pode. Existem contraindicações, mas a maioria normalmente pode, sim. E a gente precisa buscar também se ela tem outras causas, outras deficiências hormonais. Dificilmente a menopausa vem sozinha, né? A mulher já está num processo de envelhecimento também. A deficiência dos hormônios ovarianos, né, estrógeno, progesterona, só acelera mais esse processo, gerando as tais doenças crônicas, né? E é por isso que eu acho que, assim, que na maioria dos consensos, a principal indicação de terapia hormonal são os fogachos, as ondas de calor, sintomas vasomotores, né? E as outras mulheres com as outras queixas, que sofrem tanto com insônia, com depressão, com ansiedade, com mil e um sintomas. A secura vaginal até é uma indicação formal também. Também? Mas e todas as outras causas de sofrimento, né? Os outros sintomas que são inúmeros. Se a gente for começar a contar aqui, a gente só vai falar isso. E elas vão ficar na mão? Então, mais do que as indicações formais que hoje tem nos guidelines, eu acho que a gente precisa realmente ampliar, porque está muito claro já que para cada um desses sintomas as mulheres vão ganhar um remédio diferente. Então, daqui a pouco elas estão usando 10 remédios diferentes, enquanto a gente poderia estar usando um só. Sim, a terapia hormonal. Vai tomar um antidepressivo, vai tomar um remédio para dormir, vai tomar um regulador de pressão, não sei. Quando você está vendo, você está tratando uma causa, mas não necessariamente você está no foco, né? A medicina integrativa, ela permite uma abordagem, um olhar muito interessante, porque primeiro, eu sempre falo isso, primeiro a gente tem que entender o seguinte: antigamente, quando você estava diante de uma mulher de 50 anos, vamos colocar essa faixa etária, que é a média, ela era considerada uma mulher velha. Sim. Né? Então, a primeira questão era essa. Então, iam surgindo alguns sinais e sintomas ali no dia a dia, ali na rotina, e mesmo quando ela abria isso, levava isso como uma queixa para o médico tinha com esse olhar mais limitado também, com essa visão mesmo de que era uma mulher mais velha, que a gente estava ali na frente, mais velha no sentido de velha. Sim. Não dava muita atenção para esses sintomas. Então fala assim, eu não estou dormindo bem, dona Maria, mas é normal não dormir bem aos 50 anos. Sim. Meu cabelo está mais fino, mas é normal o cabelo ficar mais fino. Você tá então envelhecendo. a gente vem de uma visão, primeiro, que tudo isso era absolutamente normal e já que é normal, aceite que dói menos. Sim. A evolução, né, e o tempo, ele foi mostrando o quê? Que primeiro, a mulher de 50 anos hoje, 50 a mais hoje, ela está voando. É uma mulher sexualmente ativa, mentalmente ativa, é uma mulher que ela está muitas vezes no mercado de trabalho muito ativa, no auge da carreira, trocando de carreira, casando de novo, se separando, a gente está vendo tendo filho até. Sim. Então o olhar para essa mulher primeiro tem que ser diferente. O olhar tem que ser, primeiro,
quem é essa mulher, de quem que eu estou falando. O quanto que essa mulher exige dessa máquina dela, desse organismo dela. Então, quando a gente vai olhar para uma reposição hormonal, e o que ele falou, achei ótimo, fantástico, que não é mais eu acho, né? A gente hoje em dia não tem mais eu acho. O médico que fala eu acho é o médico que não está estudando, e não está lendo, não tem interesse, porque não quer entrar nesse campo, sei lá, polêmico. Mas quando você individualiza essa mulher e entende o quanto que ela exige desse organismo dela, você passa a olhar para esses sintomas não tão valorizados que já são dessa menopausa. Por isso que muitas vezes a janela de oportunidade não é nem quando entra na menopausa, já é na transição menopausal. É isso que eu ia perguntar. Então, a tal da janela da oportunidade, ela existe? É real? E se você pega, por exemplo, duas amigas ali conversando sobre menopausa, às vezes uma vira e fala assim para a outra, nossa, minha menopausa foi terrível, porque ela só foca no principal sintoma que foi o mais divulgado, que é o calorão baixo. E a outra fala, minha foi ótima, mas a outra não dorme direito, não tem libido nenhuma, tá deprimida. Então, é muito isso, né? Então, acho que primeiro é olhar essa mulher de uma forma diferente, esse entendimento mais amplo, essa individualização e entender que eu adorei isso, não é mais achismo. Eu sou contra, eu acho que o glifage não reduz a diabetes. Eu acho. É mais ou menos isso. Então, espaço, né? Gente, mulheres, vocês ouviram, né? Não tem eu acho. Cadê? Aqui, vocês ouviram, né? Se o médico falar eu acho, fala, doutor, tá faltando dar uma estudadinha aí. Fica a dica. Tipo isso. Tipo isso. Então, só voltando aqui, essa coisa da janela de oportunidade, ela é uma coisa real? Não é real? Existe realmente isso? Como é que vocês usam essa abordagem em consultório? Então, é real, é super real e veio lá do estudo A, inclusive, né? Porque perceberam que aqueles riscos cardiovasculares, câncer de mama, eles aconteceram nas mulheres mais velhas. Mas as mulheres abaixo de 60 anos, elas tiveram um grande benefício de diminuir o risco cardiovascular. Então, mesmo que foi ruim, foi bom. Nesse sentido, sim, né? sim. Então, isso para começar. E depois, a gente sabe que a queda de estrógeno, de progesterona, de testosterona e principalmente do estradiol, né, leva a um caos metabólico na vida da mulher, no organismo da mulher, que vai levar a várias doenças e não só a doença cardiovascular. E quanto mais tempo passa, mais risco disso se instalar. Então, existe essa média de 10 anos, que é o tempo dessas doenças se instalarem, das placas se instalarem, dos vasos perderem a elasticidade e aumentarem risco cardiovascular, risco de doença neurodegenerativa, risco de osteoporose e assim por diante. Então, mais um motivo da gente não achar que se deve ou não deve usar a terapia hormonal. Além da janela de oportunidade, é fato, a gente precisa proteger e prevenir essas doenças, né? As mulheres dessas doenças. Então é isso que a Patrícia falou. O conceito da janela de oportunidade é o momento ideal de iniciar a terapia hormonal, que ela é sabidamente segura e muito mais benéfica do que traz riscos. Então ela começa na transição menopausal, isso é uma coisa muito importante, porque a menopausa é o fim da linha. Quando o ovário esgotou de vez, a mulher deixou de menstruar. A grande maioria das mulheres vai anos antes, 3, 5 anos antes em média, começar a ter os sintomas. E também não é uma coisa linear, não é que o ovário vai parando e faz isso. Então isso traz dificuldade. E 80% das mulheres vão ter os fogachos, os calorões, que é a forma mais fácil de identificar. Mas algumas não vão. E é uma síndrome. Então não tem nenhum exame que diagnostica, não é o FSH, o hormônio dosado que diagnostica, é o conjunto de sintomas. Então a mulher que começa a ter sintomas da perimenopausa, isso está escrito nos consensos, é para começar a receber o tratamento. Ou em idealmente até 10 anos da menopausa, de quando ela menstruou a última vez. Agora, existem casos de mulheres, a média da menopausa acontece perto de 50 e 51 anos. Tem mulher que hoje tem 65. Tem 15 anos que entrou na menopausa, nunca tratou, tá lá péssima. Você não pode dar hormônio para ela, super ativa, percebendo todos os sintomas. Então é uma situação de exceção, que não é uma contraindicação absoluta. Esse caso tem que ser analisado mais profundamente, principalmente em relação à parte cardiovascular. Então tem que fazer Doppler de carótida, angiotoma de coronária, para ver teste de esforço, enfim. Se essa mulher tem um risco cardiovascular bem baixo, não tem evidência de alguma doença, ela pode receber hormônios, sabendo que o risco é discretamente maior do que a que entrou na janela,
mas o benefício para ela ainda é muito grande, não só de qualidade de vida, mas de prevenção de doenças e longevidade. É interessante, porque existe, vamos supor aí, um consenso, um protocolo, mas cada mulher é muito, cada assunto é muito individualizado. O protocolo é uma coisa genérica né? para todo mundo, aí tem individualização, isso está escrito no consenso. No isso, primeiro capítulo, o último item da conclusão diz: a dose via regime de administração deve ser individualizado. Isso faz parte do conceito. Então tem que individualizar mesmo, não existe receita de bolo na terapia hormonal. Inclusive tem uma outra coisa que a gente escuta muito, que é, teve câncer de mama na família, eu não posso. Me disseram que não posso. E aí tudo que eu venho lendo e venho tratando, estudando, né? Porque eu não sou especialista de nada, tá, gente? Eu sou só uma curiosa mesmo e introvertida. Especialista de tudo. E isso há controvérsias, né, sobre essa questão também do risco, benefício, qualidade de vida de um histórico de câncer na família e a reposição e a terapia hormonal. Quem quer? Mastologista, começa você, vai. Então, histórico na família não é contraindicação de terapia hormonal, gente, não é. A paciente com história pessoal de câncer, sim. Isso porque não existem estudos de segurança. Também não existe estudo falando que não pode, né? Então, quando a mulher tem um antecedente familiar, que a gente fala um familiar de primeiro grau, ou mãe, ou irmã, ou filha, né? Filha acho que já passou um pouco da janela, né? Ou mãe ou irmã, a gente prefere pedir um estudo genético, um perfil genético, para ver se ela cai dentro do câncer hereditário. Porque as pessoas com mutações genéticas que aumentam o risco para câncer de mama também não deveriam fazer a terapia hormonal, está lá nas contraindicações, né? Então, nesses casos, a gente pede esse perfil genético para avaliar melhor. Aí faz individualizadamente também a avaliação. Eu ia comentar, essas situações têm sempre que ser vistas caso a caso, não tem... Eu tenho um caso que marcou, anos atrás atendi, a primeira vez, conversando com o consultório, o que você faz? Eu sou médica. Médica, eu sou ginecologista. O que você está fazendo aqui? Basicamente. Aí olha a história, ela tinha na época 45, 46 e tinha tido um câncer de mama 10 anos antes, jovem, com 30 e poucos. Já tinha 10 anos do tratamento. Depois de 5 anos, teoricamente, cura. Tava péssima, morrendo de sintoma, morrendo de fogacho, insônia, irritabilidade, libido, horrível. E aí esse dilema, e como é que você não dá hormônio para essa mulher que tem 45 anos, tá na metade da vida, que já tá ali no buraco e só vai cavar cada vez mais dali para frente se não tratar. Então é uma situação difícil. E aí a gente viu, levantou estudo tal, e começou, e dose baixinha tal, e tá indo super bem. Então, tem situações que tem que ser olhadas caso a caso, e é uma coisa que a gente tem que compartilhar a decisão com a mulher, porque ela tem que decidir junto. Claro. Tudo bem, ela teve um câncer de mama, ela tem um risco um pouquinho maior que a população geral de ter uma recidiva? Tem. Agora, e o benefício e o preço de não tratar essa mulher, que com 60 ela tá osteoporótica, se cair e quebrar o fêmur? Então, é complexo, assim, tem que... Então eu tenho muitos casos desses, por acabar militando nessa área hoje, eu acabo recebendo essas situações de exceção, e aí tem que destrinchar a situação, não tem regra para todos. Bom, eu puxo um pouco para a minha área, primeiro, é isso mesmo, perfeito, individualização. Eu vou também dar um exemplo de um caso de uma paciente. A medicina integrativa, ela ensina a gente trazer a autorresponsabilidade da saúde do paciente para ele, né? Então ele tem essa participação ativa. O médico deixou de ser visto como aquela figura que toma todas as decisões e que o que ele fala, tá falado, ele é um semideus, um sacerdote ali que a gente tem que seguir. Então, quando a gente traz essa paciente, essa pessoa para esse momento de decisão e mostra a importância disso, todas as responsabilidades também são divididas, né? Isso é a primeira coisa. E eu acho que quando a gente fala de reposição hormonal, falar sobre as contraindicações, efeitos colaterais, tudo que pode dar, a gente tem que entender que quando você fala para alguém que se ela faz reposição hormonal, ela tem risco cardiovascular, é uma coisa. Você fala para alguém que se ela vai fazer uma reposição hormonal e ela tem risco de câncer, a palavra câncer, ela entra como uma faca no peito de qualquer pessoa, sempre há um medo maior. E aí, entender essa parte emocional dessa mulher também, entender o quanto que, a gente sabe hoje, ela também fez medicina integrativa, o quanto que as emoções, o quanto que
cada vez mais também, já com muita evidência científica também, as questões emocionais, o estilo de vida, o estresse, eles também são pró-inflamatórios e até também, a gente já pode falar com segurança, pró-cancerígeno, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de decidir fazer uma reposição hormonal. E eu tenho um super caso, que essa paciente também teve câncer, já tinha 5 anos também, e passava com um super ginecologista e um onco ainda, ela estava no 4º ano ainda. E eu atendia porque ela estava engordando, essa foi a questão que chegou, e de repente ela sumiu e eu atendi o filho também para essa parte de esporte e tal, e ele chegou e falou assim, a minha mãe não está saindo da cama, deprimida, ela já tentou se matar uma vez, qualidade de vida zero, tudo que você pode imaginar, super acima do peso. A gente fez uma junta, eu, o onco, o gineco, porque é aquele medo, quem vai assinar, quem vai carimbar, né? Quem vai carimbar nessa hora? Ali, o que foi medido junto com ela, né? O que a gente levou em conta? Primeiro, riscos e benefícios, não tinha dúvida que os benefícios eram muito maiores. E ela falou, eu quero fazer reposição hormonal, eu sei que tá atrapalhando, e se eu tiver um novo câncer, o que eu preciso fazer é identificar cedo, me cuidar e encarar essa nova etapa. Só que com esse emocional do jeito que eu tô, com certeza a minha chance é muito maior até de ter outro câncer. Bom, todo mundo concordou, o oncologista falou, galera, vamos lá, vamos fazer. Passaram, sei lá, uns 3, 4, 5 meses, eu não lembro. O filho mandou um buquê de flores desse tamanho pela qualidade de vida de uma paciente, né? Que todo mundo tinha muito medo, óbvio. Claro. Super risco mesmo, era um caso. Mas como é importante levar isso em conta, né? Que os riscos e benefícios e tudo isso, e principalmente, eu sempre vou bater nessa tecla, o estilo de vida e a parte emocional do paciente. Sim, e também eu acho que tem uma coisa interessante aí que eu acho que a mulher lá pelos 40, 42, 43, ela pode começar a ter alguns sintomas, ela não associa essa fase, que eu acho que isso é super importante falar também, que é isso que a gente falou agora. Se não é calor, não estou sentindo nada, né? Eu mesma fui perceber através de uma oscilação de humor, assim, que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Depois com o sono picado, eu dormia que nem bebê, sabe? Que acorda e dorme, acorda e dorme, acorda e dorme. E aí você vai nessa, tipo, estou trabalhando muito, estou estressada, você normaliza uma coisa que não é para ser normalizada, né? Então eu acho que quando a gente consegue falar sobre isso e identificar que isso são sintomas dessa fase de transição, é super importante. E eu estou pegando esse gancho porque você falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é essa responsabilidade do paciente, de quem está passando por isso, né? Então acho que, e eu queria entrar agora um pouco nessa coisa dos pilares do estilo de vida, né? Não adianta também, né? Tá fazendo uma reposição bacana, mas assim, não come direito, não dorme, living la vida louca e quer que as coisas façam um milagre. Então eu queria que vocês comentassem, quero começar por você. Uma vez eu entrevistei um médico antroposófico que ele falou o seguinte, olha, 20% é genética, 80% é estilo de vida. O que eu acho disso? Eu acho que até menos de genética, né? A gente for pegar, eu colocaria até menos. O estilo de vida, na visão da medicina integrativa, também é muito amplo, porque o que se entende por estilo de vida até então que ensinaram a gente? É assim, você quer viver até 100 anos, faça ginástica e coma bem. Né? Sim. Então, o estilo de vida é isso. Aí começaram a falar do estresse, vamos dormir melhor, tal, mas estilo de vida envolve uma série de coisas. Quando você separa os pilares do estilo de vida, os pilares que envolvem o cuidado integrativo e a nossa saúde, você vai ver que até relacionamento está envolvido, né? Você pega relacionamento, Sim. relações interpessoais, não só relacionamento casal, afetivo, nada disso. E tudo isso entra no estilo de vida. Se você é uma pessoa mais otimista ou mais eu ia falar negativa, pessimista, a espiritualidade faz parte, então uma pessoa que tem uma conexão com algo maior, ou uma pessoa que tem uma religião mesmo, Sim. faz super parte. O ambiente que ela convive, são vários fatores, né? Então, o que é estilo de vida? Primeiro, a gente precisa definir isso. Estilo de vida é isso, é como você leva a tua vida. Você pode ser um maratonista, muito esporte, que come só alface e frango,
mas tem um super estresse, um relacionamento infeliz e um monte de outras coisas que também afetam o estilo de vida. Então hoje eu acredito que não só para a menopausa, mas para todos os assuntos da medicina, isso precisa ser levado em conta, né? A gente estava discutindo, a gente estava batendo papo aqui antes falando disso. Um dos maiores exemplos que eu sempre dou é a dermatologia. Como que um dermatologista que cuida teoricamente da pele não vai levar em conta essas coisas? Então eu acredito hoje que todo mundo esteja levando em conta isso, né? Vocês também? E eu queria acrescentar uma coisinha, que esses 20% de genética, a gente não pode esquecer que hoje genética não é destino. Né? Exatamente. O que isso significa? Ou seja, esses 20% já caíram muito, porque o estilo de vida modifica a nossa genética, a expressão genética, né? Então hoje tem um estudo da epigenética que mostrou que não basta você ter um gene para uma doença. Esse gene ele pode ser desligado dependendo do seu estilo de vida, dependendo do seu entorno. Então existem mecanismos que ligam ou desligam genes. E se a gente for pensar em genes de doença, né, que a gente está falando aqui, o que liga um gene de doença? Normalmente inflamação. E o que leva à inflamação? Estresse, todo esse estilo de vida desequilibrado, né? Uma dieta ruim, sedentarismo, sobrepeso. E o que desliga gene de doença? Claro, um estilo de vida anti-inflamatório. Mas tem um mecanismo que é muito legal, que é o mecanismo da metilação, que cobre, meio que esconde esses genes de doença. E esse mecanismo depende de complexo B, por exemplo. Então, tem pessoas que se alimentam bem, têm um estilo de vida maravilhoso, mas por algum motivo, principalmente na menopausa, que os próprios mecanismos da menopausa diminuem a absorção dos nutrientes, por exemplo, que ficam sem B12, B9, B6, que são os nutrientes principais desse processo, e começam a ficar vulneráveis geneticamente. Então, olha que interessante, né? A gente tem que olhar para a genética, mas também tentar favorecer os mecanismos que escondem lá esses genes para favorecer a mulher, né? A otimizar a saúde. Então quer dizer que a minha tacinha de vinho que eu gosto de tomar tá os dias contados, é isso? De jeito nenhum. De vez em quando não tem problema. Há uma esperança para mim. Há uma esperança. Eu queria falar agora de uma abordagem, indo aí para esse lado da saúde integrativa. A mulher também pode escolher, né, se ela tiver acesso a essas informações, ela pode escolher e decidir, falar, olha, eu não quero fazer reposição hormonal, né? Então a gente já falou aqui da importância do estilo de vida, mas eu queria pegar um pouco a tua área, doutora Patrícia. Queria que você falasse um pouco dos fito-hormônios, né? Então chega uma paciente, desculpa gente, chega uma paciente no consultório, vou contar aqui, eu na menopausa troquei de ginecologista, a doutora Patrícia é minha ginecologista, por isso que eu chamo ela de Pati, e eu sou um exemplo do fito-hormônio, então achei importante a gente trazer aqui, né? Não quero tomar, não quero fazer. Que outra solução? Existe outro caminho? Então, tem muitas opções. Claro que nenhuma vai ser comparável, já é bom deixar claro. A resposta que a gente tem e tudo que a gente consegue prevenir e tratar com a terapia hormonal, tá, gente? Mas tem pessoas que realmente não podem ou não querem e a gente respeita. A decisão é sempre compartilhada. E as plantas, elas produzem princípios ativos, né? E algumas plantas produzem princípios ativos semelhantes aos nossos hormônios, são os fito-hormônios, e tem aqueles princípios semelhantes ao estrógeno, são os fitoestrógenos, semelhante à progesterona e semelhante à testosterona. Então, um pouquinho, a gente consegue manejar sintoma. Tem estudos mostrando que dá para melhorar a massa óssea, diminuir risco cardiovascular também, mas sempre, gente, tem que ter o estilo de vida adequado. Não dá para falar isso numa pessoa, como você já citou várias vezes, que não faz nada, não faz ginástica, come um monte de produto industrializado, inflama. Mas a terapia hormonal ainda é vamos dizer assim, em termos de, a cereja do bolo. Sei lá, eficácia, sei lá que eu posso dizer isso, é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Quero fazer um comentário sobre isso, para desmistificar essa questão dos hormônios, que hoje em dia isso é muito bem conhecido, muito bem estudado. Os hormônios que se utilizam na terapia hormonal são hormônios dito bioidênticos, que é um termo considerado inadequado, mas são moléculas produzidas em laboratório exatamente iguais àquela que o organismo produz.
Então, se os ovários chegam lá nos 45, 50 anos e vão entrando em falência, a gente vai repor os mesmos hormônios que eles produziam ali, mais ou menos as mesmas doses. É isso a terapia hormonal. E aí o contraponto que eu sempre faço quando eu me deparo com essa questão, mas não tem tratamento natural, porque hormônio, não sei o quê. Eu falo, olha, pensa o seguinte, o natural é envelhecer. Sim. O natural é o ovário acabar ali com 40, 50 anos. Então, para a mulher estar ali com 40, 50, 60, querendo ter pele ótima, sexualidade normal, aparência de 20 anos mais jovem, isso não é natural. Botox não é natural. Preenchedor não é natural. Exatamente. O natural vai ficar cheio de fogacho, com insônia, com a vagina ressecada. Então, os hormônios são seguros, são bem conhecidos. E acho que as coisas naturais são válidas como complemento. Acho que pode ajudar, tem gente que gosta. E é pessoal, e a gente tem que respeitar, e tem que entender que tem mulher, como uma outra área que eu hoje mesmo, mas ainda faço muito, que é obstetrícia. Então eu não tenho esse perfil de paciente, mas tem mulheres que têm a coisa do parto natural. Vive numa sociedade moderna, tem iPhone, usa o chat GPT hoje, mas quer ter o filho abraçando a árvore e comer a placenta. Então assim, a gente respira fundo e tenta respeitar. Mas é a mesma coisa com os hormônios. É antinatural? Mas por isso que se vive tanto, se vive bem. Com saídas da medicina. Na verdade, você está simulando para o seu organismo, você está devolvendo para o seu organismo, de certa maneira, aquilo que ele, por conta do envelhecimento, não produz mais. Porque eu acho que é legal falar que eu vejo muito isso, né? A gente fala muito desse tabu da menopausa porque, né, como você mesma falou, hoje uma mulher de 50 anos, ela não é uma mulher de 50 anos de 50, 60 anos atrás. Até porque essa mulher nos anos 50 não podia ter conta em banco, não tinha direito ao voto. Então, assim, as conquistas que essas mulheres, ao longo de todo esse caminho que foi percorrido, para que a gente hoje, essa mulher de 50 anos, estou aqui hoje falando sobre isso e estou podendo ter acesso a tudo isso, graças a isso tudo que veio antes. Então, não é à toa que a gente está aqui vivendo mais, né? Então, eu acho interessante puxar nesse gancho. Existe alguma coisa, né? Agora eu vou para um lado do momento. A Paty já contou um pouco que ela teve menopausa precoce. Stella, você está com quantos anos? Tenho 39. Então você não está sentindo nada. Você tem alguma relação em casa, próxima a você, mãe, tia? Como é que foi para você lidar com esse assunto na vida pessoal? Eu tenho minha mãe que teve câncer de mama, perimenopausa, e aí, portanto, tem uma contraindicação real para terapia hormonal. Então, eu tive tenho tias, mas também que entraram já na menopausa em outros tempos, mais antigamente, que já estão fora da janela. Então, eu não tive relação pessoal direta, foi profissional mesmo, foi na atuação do consultório. E você já teve? Minha mãe teve 2 cânceres de mama, então tem uma super contraindicação, hormônio dependente e tudo. Então minha mãe teve uma menopausa não, um câncer de mama super cedo e automaticamente uma menopausa super cedo. Os 2 foi antes dos 45. Então, teoricamente, o meu risco acaba se tornando maior também, né, por ser filha dessa mãe que teve 2 cânceres, tudo. Já fizemos todo o estudo genético, mas eu bato muito na tecla das emoções, do estilo de vida, né? Quando eu analiso um pouco a história dela como mulher, nas lutas, nas questões pessoais, muito diferente das minhas, e os acessos a informações e tudo mais. E a gente vê isso acontecer. Eu já tive casos assim de irmãs gêmeas idênticas, que uma tem, a outra não. Aí você vai pegar o estilo de vida mesmo, não só o estilo de vida básico como a gente aprendeu, mas tudo isso que a gente falou aqui. E então a reposição hormonal e isso tem que ser mesmo muito individualizado, com certeza. Eu ia só falar uma coisa, porque que é legal a gente falar sobre isso, que é o seguinte: eu acho que tudo é de fato informação, né? Ele falou perfeitamente, os hormônios antigamente eram muito sintéticos, tinha muito medo, se usava muito o termo tomar uma bomba, vou tomar uma bola. Tem essa também de diferenciado, que é anabolizante, imagina na minha área, que é do esporte. Sim. É super comum, enfim, tem muito isso. Mas quando a gente trabalha muito essa questão de informação, e hoje com muitos estudos mostrando isso, a gente desmistifica isso muito, muito claro, porque o que ele falou foi ótimo, do tipo, o natural seria deixar envelhecer e não repor e ponto final.
a gente vê isso muito na minha área também com a suplementação. Então, a suplementação, teoricamente, eu produzo vitamina D, eu não preciso repor vitamina D, se eu comer determinados alimentos, eu vou conseguir a quantidade de B12 suficiente ou de outras suficiente, C, o que seja. E na nossa prática do dia a dia, no nosso dia a dia ali na vivência mesmo, a gente vê que é praticamente impossível você conseguir tudo que você precisa suplementar para o estilo de vida que você quer. Preciso ter concentração, preciso ter todo esse estilo de vida. E ninguém fica batendo ou martelando a questão de suplementação com relação a vitaminas e outras coisas. O hormônio, ele é mais polêmico mesmo. Sim. Com certeza. Mas tudo isso também vem de uma fase, de uma geração na própria medicina, que virou uma fase de muito uso indiscriminado de hormônio também. E para muitos fins estéticos. Eu acho que isso é legal chip falar. da beleza, eu acho que isso é legal. que vale ele falar porque ele conhece bem, que tem super indicação, o implante hormonal, que é só uma via de ação, né? Você pode usar o gelzinho, você pode colocar o implante, o que for. Ele ficou muito, o uso foi muito indiscriminado para fins estéticos. E a estética também, puxa para minha área, também não tem problema nenhum a estética, né? Alguém vai procurar cirurgia plástica para fazer uma lipo porque está doente? Não, é estética. Sim. E é uma área que só cresce, tem que crescer, porque a gente sabe o impacto que a estética tem na autoestima e outras coisas. Mas que precisa, só que ficou de fato uma fase aí na medicina, e eu vi muito na minha área, esse uso indiscriminado de hormônio. Para mulher de 33 anos que não tem problema nenhum hormonal, mas que queria melhorar um pouco a performance sexual ou a performance no esporte, o médico já entrava com a testosterona. Então, acho que também tem essa fase também de uso indiscriminado, como tudo na medicina. Eu acho legal o Dr. Igor comentar um pouco isso, e acho que tem uma outra coisa que é interessante que a gente estava falando sobre as vias de administração, né? Então, acho que entra aí o implante, porque também tem esse lugar de ter virado um grande vilão por conta disso, mas as vias de administração, né? É transdérmico, não é oral, vamos falar um pouquinho disso. Camila, é super importante isso, porque existe sim muito mau uso de implante hormonal, principalmente. Existe interesse comercial do profissional no procedimento. É um recurso, é uma via ótima para um determinado perfil, que tem que ser oferecida assim como todas as outras. Então as sociedades médicas ainda caem matando em cima dos implantes, porque não são produzidos pela indústria farmacêutica tradicional, estão no universo dos manipulados, mas tem N outras coisas que a indústria também não produz, inclusive nessa área. Então, entrando nessa questão das vias, a gente sabe hoje que a melhor via de reposição hormonal é por alguma via não oral, ou seja, que o hormônio chegue de uma forma que não seja ingerido. O tradicional é a via transdérmica, que é ótima, se usada adequadamente. E tem alternativas mais novas, também no universo dos manipulados, são filmes orodispersíveis, sublinguais, enfim, são ótimos. E os implantes, que são uma via que para um determinado perfil de mulher que quer, é muito pela comodidade do uso. Que teoricamente é o mesmo hormônio, ele atinge níveis um pouco maiores, então dá esse efeito que algumas falam que o implante é muito melhor, e às vezes você não tira isso da cabeça da mulher. Coisa manipulada sofre muito problema da qualidade do insumo. Então, no fundo, você não sabe direito o que a mulher está usando, que às vezes faz numa farmácia ali da esquina. Então, isso é real. Existe toda essa problemática. Por outro lado, as opções comerciais disponíveis para tratamento da menopausa são pouquíssimas, e o pouco que tem ainda fica em falta. Então, o gel transdérmico tinha 3, 4 marcas, 2 delas estão em falta há um tempão. O adesivo de estrogênio saiu do mercado há um tempo, ninguém acha. Agora voltou um deles. Então, a gente fica muito limitado. E a testosterona, que é um hormônio indicado tradicionalmente para disfunção sexual, para mulher que tem queixa de sexualidade na peri pós-menopausa. Primeiro que é difícil a mulher que chega nessa fase não tenha alguma queixa relacionada a isso. Está tudo ótimo, tá? A maioria vai ter. A gente é filho dominó, né? Sim. Coitado da libido. Ela ser responsabilizada, vilanizada pela menopausa não é justo, né? E a testosterona é o hormônio que dá o vigor, que dá energia, dá pela vida, que é o hormônio levanta defunto, assim, a testosterona. Eu acho que eu tô precisando de testosterona, gente. Desculpa. Então, usada adequadamente. O excesso da testosterona deixa a mulher anabolizada, aquelas coisas. Então, é que está o ponto. E aí, no fundo, é muito da avaliação individual. Então, a questão das vias
é melhor usar a via não oral, mas usar a via oral é muito melhor do que não usar nada. E é muito seguro também, é mais simples, mais barato, muito mais disponível no mundo todo. É reposição hormonal, tem várias marcas que são de estrogênio, progesterona, via oral. Tem um risco um pouco maior de trombose? Tem, mas ainda assim é muito baixo. Então é melhor que nada. Mas então a gente está falando aqui de um tratamento que, de certa maneira, também não é tão acessível, né? Porque quando a gente fala Não de é farmácia, tão acessível. é uma coisa que precisa ser manipulada. É então a gente caro. está falando, é uma mulher que, a mulher que tem acesso está dentro de um recorte de... E Camila, é uma questão de saúde pública, e não só no Brasil. Eu posso estar enganado, eu não tenho certeza dessa informação, mas se eu não me engano, não existe opção de tratamento de terapia hormonal para menopausa no SUS. Não tem nem oral, que é barato. A testosterona, que é aprovada nível A nos consensos há muitos anos para disfunção sexual, não existe opção comercial disponível. A primeira do mundo foi em meio de 2021 na Austrália. Chama Androfeme 1. É a única testosterona do mundo aprovada on-label, que não precisa ser manipulada, para mulheres. No resto do mundo não tem opção, tem que mandar manipular. Então é um negócio que tem muito a avançar ainda. E é uma coisa, uma questão de saúde pública mesmo, porque se a gente for pensar, a menopausa é um dos maiores fatores de risco para a doença cardiovascular, que é a doença que mais mata as mulheres. Mais que câncer. Mais que câncer. Aliás, falando no câncer, eu queria ter colocado uma coisinha a mais, porque eu lido muito com câncer de mama, né? Muitas mulheres têm medo do câncer de mama e por isso não fazem a reposição hormonal, e os médicos também, mas hoje o principal fator de risco para câncer de mama é o sobrepeso, é a obesidade. E está todo mundo comendo bolacha, pizza e salgadinho e não está com medo do câncer de mama. Na hora que a gente propõe a terapia hormonal, a pessoa foge. Então, tem um erro aí de interpretação, né? Excelente ponto. Bom, acho que a gente está meio terminando, eu vou só fazer uma... Que conclusão que a gente pode chegar, gente? Então é assim, ó. Tem o time da reposição, tem o time da planta, tem o time do estilo de vida, ou esse time joga junto? Joga junto. Joga junto, sim. O time está jogando junto. É o time da individualização, né? O time do olhar individualizado e, ao mesmo tempo, o olhar esse paciente como um todo e o time da atualização. Excelente, bem colocado. Não, é isso. Buscar informação qualificada, não ter medo, saber que infelizmente é uma coisa que os profissionais ainda muitos não se atualizaram. Aproveitar para deixar a dica de um projeto que eu liderei, que é o Menopausa Consciência, que é um trocadilho, o site menopausaconsciência.com.br, que tem lá tudo sobre terapia hormonal, todas as dúvidas, os sintomas todos da menopausa, e foi feito para ser um portal de referência para as mulheres buscarem informação atualizada, qualificada, com todo o respaldo das sociedades médicas sobre menopausa e terapia hormonal. Muito bacana. E Paty, e aí, nessa equação, como é que fica? É exatamente isso, a gente tem que integrar todos os conhecimentos, a pessoa não é só deficiência hormonal também, a mulher é um todo, a gente precisa olhar para ela como um todo e integrar essas informações e gerar saúde para ela e bem-estar, né? Com autonomia, ela decidindo tudo junto com a gente em parceria. Gente, muito obrigada, adorei o papo, adorei conhecer vocês. Super obrigada. Opa, câmera, aqui a câmera. Super obrigada para quem ficou com a gente até agora. A gente está encerrando o dia de hoje, né, Beth? É isso, hoje está encerrando. Foi um prazer estar aqui. Eu espero que vocês tenham anotado, porque assim, foi uma riqueza de informação. E acho que agora eu passo a palavra para a Ju. Estou aqui de volta, pessoal. Queria agradecer imensamente a presença da doutora Patrícia, a doutora Inga, a doutora Estela. Camis conduziu lindamente esse ringue. Não foi um ringue, né? Foi um bate-papo no final, todo mundo se integrou, que era essa a ideia. Então foi uma noite com muita informação sobre esse tema que a gente sabe que as mulheres buscam muito essa informação, é um dos temas mais buscados, né, no Google. Então, assim, a gente quis fazer uma noite só de menopausa para que vocês pudessem realmente receber informações de qualidade. Então, agradeço muito a presença de vocês e queria lembrá-los de curtirem o nosso canal, compartilharem essa live com as amigas, com outras mulheres que possam também se beneficiar de tanta informação.
queria lembrá-los e lembrá-las que amanhã temos mais. Então a gente vai ter até o dia 12 muita informação ainda. Amanhã, para vocês já colocarem na agenda, a gente vai começar a noite com o tema sexualidade, uma das nossas esferas, né? Hoje foi a esfera menopausa, amanhã a gente vai começar a noite com a esfera sexualidade. Quem vem para falar de sexualidade com a gente, quem vai moderar a mesa vai ser a Isabel Dias, que vocês já conheceram do nosso lançamento, que tem o livro que ela escreveu, né? 32, um homem para cada ano que fiquei com você. Que fiquei casada, né? Que fiquei casada com você. É maravilhoso. Ela é demais, né? É maravilhosa. E ela que vai moderar o papo. E vai estar a Ana Canosa, que é psicóloga e sexóloga, e a Aline Ambrosio. Você conhece a Aline, né, Igor? Que é ginecologista e a Ana também, é verdade. E sexóloga. E a gente vai tratar da sexualidade de uma maneira mais ampla. A gente não vai falar só das questões de libido, de dificuldades, a gente vai falar também de como a gente pode transformar esse tema, que é um tabu, né, que gera muita invisibilidade em relação às mulheres, em oportunidade. A gente conversou com elas hoje, a gente está montando essa mesa, eu não perderia porque vai ser muito legal. E daí, na sequência, a gente vem com uma outra esfera, das nossas esferas do Universo Mais, que é a esfera descoberta. E a gente vai falar do cérebro na menopausa. Então, o que acontece com o cérebro dessa mulher que está na menopausa, né? A gente vai falar um pouquinho também das emoções. E quem vai estar com a gente falando disso é o Dr. Lucas Medeiros. Ele é médico, mas ele é neurocientista. E ele fala de uma maneira muito gostosa sobre as questões das emoções e da saúde mental. E quem vai estar com ele é a Rosângela, que tem o Instagram It Avó. Então ela vai contar das experiências dela e a gente vai fazer aí um percurso entre os dois. Vai ser muito bacana. Então a gente espera vocês amanhã. Não esqueçam de curtir o nosso canal, seguir, compartilhar e nós vemos vocês amanhã. Obrigada, até lá. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem.